Introdução. Este é o ensinamento que nos leva mais profundamente ao entendimento do carbono 14. No ensinamento anterior, o Sr. Cash disse que o carbono do aminoácido vai entre carbono 12 e o carbono 14. Agora ele está dizendo, não procure o carbono 14 no estado de matéria, em algo a que possa se agarrar. Embora você pudesse convertê-lo em uma matéria ou estado de Gans, mas sim olhe para ele como uma transferência de energia. É uma entidade cósmica que estava lá no período da criação do universo. Tem muito aqui para se entender. Uma entidade cósmica que abrange o universo, poderia ela ser parte da entidade da qual este universo foi feito? Como uma entidade de plasma, ela dá e recebe, mas mantém sua energia constante e não passa por decadência nuclear. É uma linha de comunicação e transferência de energia através do universo. Para mim está começando a soar como um aspecto do Criador. O comportamento do carbono 14 é eterno, estrutura de diamante, e nada pode destruí-lo, ao mesmo tempo em que mantém sua existência como um plasma. Precisamos do carbono 14 em viagens espaciais porque ele se estende através das vastas distâncias do espaço vazio. Ao invés de vazio, o Sr. Cash usa a palavra aqui espaço livre. Ele fala sobre o elétron extra em carbono 7, que se comporta como um hidrogênio e pode abranger todo o universo. E não apenas isso, seus tentáculos se conectam a tudo no universo. O carbono no estado de Gans do corpo realmente se comporta como o carbono 14. E isto vem através do carbono no aminoácido. É por isso que quando alguém toca no seu dedo do pé, imediatamente seu corpo reage. Se você pensar em todas as células e aglomerados de células que temos em nosso corpo, é exatamente como um universo com galáxias. Como no macro, assim também no micro. Carbono 14 não é apenas o comunicador para o universo, mas também uma comunicação ilimitada através de nosso próprio corpo, que também é como um universo. Carbono 14 pertence à comunicação em um estado plasmático, cosmos Gans. O carbono 12 pode ser convertido para comportar-se como carbono 14, mas devido a seu ambiente, ele logo se torna grafeno por si só. O grafeno é o estado da matéria do carbono 14, mas se você colocar dois grafenos juntos, você só terá um supercondutor. Por estas palavras, ele nos diz que o carbono 14 é diferente do grafeno. Então ele nos pediu para entender as diferenças entre esses tipos de carbonos e como utilizá-los e criá-los. O carbono 14 é necessário para viagens cósmicas e plasmáticas no espaço profundo e também responsável por comunicação instantânea. Se criarmos o carbono 14 em nosso sistema de saúde, eles se tornarão sistemas de voo. O segundo trecho dá mais propriedades do carbono 14 e como contém a alma do homem no cérebro através do fluxo sanguíneo. Mas foi dito que, como a alma do homem não pode ser contida, ela é mais como uma interação com os campos de força da alma. A forma do cérebro reflete estes diferentes campos de força e emoções criadas no cérebro. Talvez seja por isso que quando uma alma realmente decide deixar a fisicalidade, nada pode detê-la. Talvez as interações sejam como apegos emocionais que contém na alma do homem. Este é um ensinamento surpreendentemente curto, mas muito intenso, que cada um de nós pode desvendar através de nossa própria experiência de vida. Parece-me que os isótopos de carbono são a chave para muitas coisas que temos aprendido, especialmente uma grave, e como acessar a energia universal. Nota: na ilustração gráfica feita por um buscador de conhecimento, colocamos o carbono 12 à esquerda porque ainda não fomos ensinados todo o processo. O que é a camada nano? É o carbono 12 ou é apenas um plasma? Nós sabemos que não é, mas só um cobre. Ela foi transmutada em um plasma. O carbono 12 pode ser convertido em carbono 14. O estado da matéria do carbono 14 é grafeno, e ainda assim o carbono 14 não é o mesmo que o grafeno. O carbono 14 é uma transferência de energia e um comunicador, que também é uma entidade. Portanto, temos muito a descobrir e refletir sobre isso. Mais uma vez, quero enfatizar: você não precisa ser um cientista para descobrir a ciência do plasma. Apenas ter um coração aberto e capacidade de ver claramente. Após o resumo, espero que todos se juntem a uma discussão
para que possamos ajudar uns aos outros a aprender mais. Obrigado. Resumo. Neste resumo, continuamos a ir um pouco mais fundo na explicação sobre o carbono 14. Foi pedido ao Sr. Cash mais esclarecimentos sobre o carbono 14, como usá-lo e fabricá-lo. O Sr. Cash respondeu: o carbono 14 é uma das coisas mais fáceis de se fazer, ainda mais fácil do que o hidrogênio, mas é um processo sistemático e uma compreensão progressiva da criação e de como os átomos e plasmas são criados. Se você está procurando o carbono 14 como um estado da matéria, você tem que olhar para ele a partir do ponto em que o universo foi criado. Esta é uma dica. Por que você teria que olhar para o ponto de criação? Talvez seja a parte do campo magnético original, ou no RNA, algo para refletir por que ele se conecta a tudo no universo. No universo, não vemos o carbono 14 como um estado da matéria, mas sim como uma transferência de energia, e procuramos o comportamento do carbono 14. É uma entidade cósmica. Em algumas condições, podemos convertê-lo em seu estado material ou seu estado de GANs. É possível, mas na tecnologia espacial de plasma, fundamentalmente não vamos e tentamos segurar fisicamente o carbono 14. Procuramos o comportamento do carbono 14, suas interações de campo, sua capacidade de fazer transferências e conexões, conectando um plasma a outro. O carbono 14 tem características peculiares no sentido de dar, tomar e manter uma constante transferência de energia. Na maioria das condições de estado da matéria, procuramos a decadência nuclear para transferir do carbono para qualquer outra coisa. A beleza do carbono 14 é que, como uma condição de transferência de energia, ele nunca decai. Ele mantém sua entidade como um campo de plasma, em dar e receber e agarrar, de modo que se torna uma linha de comunicação e uma linha de transferência. Uma conversão de campo de carbono 14 ou conexão e estabilidade pode ficar e cobrir todo o universo. Na tecnologia espacial, isto é o que procuramos como carbono 14. Não estamos procurando no estado de matéria de carbono 14. O comportamento do carbono 14 é que é eterno, tem estrutura de diamante, o que significa que nada pode destruí-lo, mas ao mesmo tempo está em uma estrutura dos campos e pode receber, dar e manter sua existência como um plasma. Se você quiser fazer carbono 14 e mantê-lo no estado de matéria, você pode ter sucesso algumas vezes, mas essencialmente não é necessário. No futuro, os cientistas entenderão que quando você fala de carbono, o carbono 12 é as conexões do lado do estado da matéria de uma entidade, como os campos na vida dinâmica, como no corpo do homem. Enquanto o carbono 14 está no lado do espaço, é o plasma, daquelas conexões de uma entidade, mas sem dimensão, e ainda assim faz a mesma coisa. A razão pela qual você precisa de um carbono 14 no espaço é que é a linha de conexão no espaço livre. Caso contrário, seria apenas o espaço livre. Ele faz as conexões aqui através do que pensamos como espaço vazio. Será que isso faz parte do mecanismo de viagem em tempo zero? Para o átomo de carbono, temos nêutrons, prótons e elétrons, e quando eles estão em certas combinações, os chamamos de carbono 12. Quando falamos de carbono 6, então o número de componentes se equilibra. Por exemplo, 3 nêutrons e 3 nêutrons, contém 3 nêutrons. Mas se olharmos carbono 7, na dimensão do estado da matéria, então temos um elétron solto no limite externo das órbitas dos elétrons, no qual este único elétron tem que cobrir todo o interior do átomo. O Sr. Cash aqui está falando de física nuclear. Se você pensar no segundo anel do carbono 7 como um plasma, como um nêutron e um próton, então esse sétimo elétron se comporta como um hidrogênio. Isso porque ele é muito, muito estável por dentro. A estabilidade vem do travamento de todos os elétrons juntos e de todos os prótons e nêutrons juntos. Mas isso está no estado da matéria. Agora, se você olhar para a mesma entidade, mas como um estado de plasma, então você olha para as linhas de fluxo de campo e descobre que o elétron cobre todo o centro do nêutron. Deixe-me explicar desta forma num quadro branco. Você tem tudo dentro do núcleo, os 6 nêutrons e prótons e todos os elétrons. E fora por si só você tem o sétimo elétron.
Este elétron extra se comporta como um hidrogênio, mas é um hidrogênio dinâmico, e nesse estado ele pode fluir em qualquer lugar, até mesmo na expansão de todo o universo. Por estar em seu estado de plasma, ele tem características ligeiramente diferentes, e seus fluxos de campo são extremamente energéticos. Por si só, ele pode estender seus próprios campos e se conectar com a totalidade do plasma do universo. Isto permite que ele estenda seus tentáculos através do universo. Você normalmente encontra esta combinação conectando-se a tudo no universo. Se pensarmos um pouco sobre isto, o que o Sr. Cash está dizendo? Que o carbono 7 tem quase uma propriedade mágica de seu sétimo elétron, comportando-se como um plasma livre de hidrogênio e conectando-se a tudo no universo. O carbono no estado de Gans, no corpo do homem, na realidade se comporta como carbono 14, enquanto que o carbono no estado de matéria geralmente se comporta como carbono 12. Entretanto, o carbono que faz do Sr. Cohen, que é o aminoácido, está de fato em um estado de Gans, ou que chamamos de estado de plasma. Portanto, o carbono no aminoácido não se comporta como carbono 12. Ao invés disso, comporta-se como carbono 14. Esta é uma das razões pelas quais, no momento em que alguém toca no seu dedo do pé, seu cérebro imediatamente diz: algo está acontecendo lá embaixo. Esta é uma característica e propriedade do carbono 14. É um pouco complicado porque normalmente pensamos no carbono no aminoácido como carbono 12, mas na verdade ele se comporta como carbono 14. Além disso, esta é uma das razões pelas quais você vê aquele brilho no aminoácido flutuando no topo de seus copos, porque ele está conectado a tudo através do carbono 14, que dizemos ter a propriedade de ser um comunicador. Portanto, se você está procurando carbono 14 físico real, você pode consegui-lo às vezes, mas não é o que realmente estamos procurando. Na tecnologia espacial do plasma, e na estrutura do corpo humano, e na estrutura das plantas, vemos o comportamento do carbono 14, ainda que pelo nome possamos chamá-lo de carbono 12. Você tem que perceber uma coisa simples, que nós, de fato, somos um cosmos. Se você contar quantas células temos em nossos corpos, é como uma galáxia. Não pense que só porque você anda por aí e tem 2 braços e 2 pernas que você é diferente de uma galáxia. O que você vê no cosmos também está dentro do seu corpo. A única diferença entre o corpo humano e o homem lá em cima, no espaço profundo, é que você está compactado. O corpo do homem é um universo por si só, mas como vivemos com ele e estamos acostumados a ele, não o consideramos como tal. Quantas células você tem? E quantas células você tem que se unem para fazer algo mais? Quantos GANs se reúnem para fazer uma única célula? Se você considerar todas as diferentes partes e órgãos que compõem o corpo humano, então você tem um universo funcional. Mas como nascemos com ele, e ele é nosso, simplesmente não consideramos isto. Este universo, ou nosso corpo, vive, trabalha, se comunica e interage internamente consigo mesmo através do comportamento do carbono 14. A comunicação é ilimitada, porque quando você pisa em um prego, imediatamente seu cérebro sabe disso e você sente a dor. Isso se deve ao comportamento do carbono 14, isso faz parte do seu aminoácido e especialmente parte do seu sistema neural. Portanto, tente entender como você faz o carbono 14 para a tecnologia espacial. Eu não o procuro na fisicalidade. Eu procuro o comportamento dele, a conexão dele. Eu estava explicando isso a um dos belos buscadores de conhecimento recentemente, mas disse a ele para não compartilhar ainda esse conhecimento. Então, estranhamente, hoje você levantou o assunto e nós compartilhamos o conhecimento. É como olhamos para o carbono 14, como percebemos esta posição e como reunimos esta interação dos campos. Tente entender e distinguir se você está lidando com o estado da matéria ou um estado de plasma, ou é a manifestação do plasma em estado da matéria, o que chamamos de GANs. Você pode fazer o comportamento do carbono 12 para tornar-se o carbono 18 de uma maneira muito simples. Eu dei isso a vocês nos primeiros ensinamentos, mas muitos de vocês não o viram. Carbono 14 pertence à comunicação em um estado plasmático cósmico de GANs. O carbono 12 é onde você vê o efeito dele no estado da matéria.
Você pode converter carbono 12 para se comportar como carbono 14, mas logo por si só, devido ao seu ambiente, ele tomará as características do carbono 14, ou o que você chama de grafeno. Grafeno, você tem que entender, é um estado de matéria dele. Quando falamos carbono 14, falamos da viagem do espaço profundo plasmático e da comunicação do espaço profundo cósmico, que é a comunicação instantânea. Você não pode fazer isso colocando o grafeno um ao lado do outro. Tudo que você recebe é um supercondutor. Então você está de volta à resistência da condição de campo magnético. Como eu disse sempre, pássaros com pássaros, raposas com raposas. Você tem que entender essa diferença. A liberdade de estar conectado é o pássaro. As raposas têm que permanecer em suas 4 patas, presas ao chão, no estado de matéria. Tente entender qual é a diferença entre os diferentes carbonos e o que você quer fazer com eles e como você os cria. Se dos reatores de nossos sistemas de saúde criarmos o carbono 14, então eles se transformarão em um sistema de voo. Esta é a beleza de entender o conhecimento de como os campos interagem. Espero que tenham entendido o que acabamos de explicar. Trecho agora da continuação do tópico de carbono 14, deste mesmo workshop número 422. Foi feita uma pergunta sobre como conter a alma do homem no cérebro. O Sr. Cash começou dizendo que é o fluxo de sangue que cria essa contenção da alma do homem no cérebro. É o equilíbrio dos campos da alma do homem com a força do campo magrável da Terra que contém ela. Somos criados a partir dos campos deste planeta, que está no nível de 4 carbonos 14, que seria 4 vezes 14 igual a 56, ou ferro, e ferro é magnético neste planeta aqui. Olhando para isto a partir do cosmos, falamos do carbono 14 que liga a alma do homem à comunidade universal, ou o que chamamos fora da dimensão física do corpo do homem. A contenção da alma do homem é impossível, mas limitar a contenção para a transferência dos campos vem através da combinação das diferentes formas de curvatura dos campos magnéticos da alma, colocando os carbonos 14 em diferentes forças na estrutura do aminoácido do cérebro. Basicamente, estamos contendo a alma do homem através dos campos magnéticos de força do carbono 14 no aminoácido do cérebro, como aprendemos anteriormente. Já que é impossível conter a alma do homem, talvez ela tenha concordado com a contenção. Isto é um alimento para a nossa reflexão. Não se pode conter algo, a menos que se possa criar algo que seja maior na força do campo do que se quer conter, mas ao mesmo tempo está ligado a isto. É o mesmo no estado da matéria. Por exemplo, se você quiser conter hélio em um balão, então você precisa de algo cujos átomos são mais finos do que o hélio. Caso contrário, ele se infiltrará. É o mesmo no corpo e no cérebro. Você tem que ter uma contenção que esteja conectada à força do campo da alma e à alma da fisicalidade na dimensão do plasma da célula cerebral. Quando você olha para cortes transversais do cérebro, você vê diferentes camadas. Isto é porque diferentes forças de campo são criadas para poder parar, ou talvez, seja melhor dizer, interagir com a alma. Nestas interações você cria diferentes campos e emoções e todos os tipos de outras coisas. O conhecimento da criação é o mesmo. É apenas ser capaz de decifrar como chegamos a este ponto. É como um jogo de xadrez, onde há diferentes maneiras de jogar o jogo. Se você conquistar o entendimento do método, então você pode fazer um checkmate, ou criar uma condição de vencer. Na verdade, é tudo muito simples.